Primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 13, diz assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, ó Pai, que possamos, Senhor Deus, nesta noite, ter a certeza, Senhor Deus, de que somos teus filhos, ter a certeza, Senhor, que somos salvos. E, Senhor Deus, que essa certeza possa inundar as nossas vidas, Senhor Deus, e que essa certeza possa ser tão grande, Pai, aos pontos que nós não consigamos mais segurar ela dentro de nossos corações, Senhor Deus, e precisemos falar a outros também de tão grande salvação que o Senhor nos dá através de Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite sobre a certeza da salvação. Sobre a salvação, a palavra de Deus, ela mostra e ela ensina-nos claramente sobre as coisas que irão acontecer, sobre as coisas que Jesus, ele nos ensinou, sobre as profecias. Hoje de manhã ainda nós estávamos estudando sobre o profeta Jeremias, sobre as profecias que ele nos deu. Quantas profecias, meus irmãos, que são verdadeiras. E certeza hoje é uma coisa que falta tanto a tantas pessoas, principalmente quando o assunto ele é religião. Esses dias eu estava estudando um vídeo onde um pastor ele estava fazendo uma palestra sobre como ter certeza de que o cristianismo ele é a religião correta. Como nós temos certeza, a gente está falando de certeza da salvação, quando muitos ainda não têm certeza nem se Cristo veio ou não à terra. Quando muitos ainda não viram e não sabem que o fato de Jesus ter vindo à terra não é uma questão de fé, mas é uma questão de conhecimento dos fatos que verdadeiramente aconteceram. Nós temos registros históricos de que Jesus ele realmente veio, temos registros de que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, esteve entre as pessoas sobre a terra, de que Deus, mesmo ele sendo morto na cruz do Calvário, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E nós temos registro, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala, olha, esse Jesus Cristo, existem testemunhas que viram ele ressuscitado, mais de 300 pessoas, podem perguntar para elas. Isso não é conto da carochinha, isso não é alguma coisa que inventaram, para os incautos, para os tolos ouvirem, não é uma história. Mas não, homens e mulheres testemunharam esse Jesus Cristo ressurreto. Homens e mulheres testemunharam esse poder dos milagres de Jesus. De maneira, meus irmãos, que isso é uma certeza de que Jesus veio. Mas mesmo tendo a certeza que Jesus veio, esse Jesus ele diz que haverá um dia onde ele virá e ele vai separar as pessoas, uns à sua direita, outros à sua esquerda. Aonde ele dirá, afastai-vos de mim, eu não conheço vocês, vão vocês para o tormento eterno. E para o outro lado ele vai dizer e vai falar, vinde benditos do meu Pai. Como nós temos certeza de que lado nós vamos estar? Quando você olha esse mundo, 6 bilhões de pessoas, e às vezes fica difícil para a gente olhar para as pessoas e falar, puxa vida, tem algumas pessoas que eu olho, puxa, eu tenho certeza que esse daí, a vida dele é certinha. Tem uns que eu olho e falo, eu tenho certeza que esse daí está indo para o caminho errado e eu já sei onde que ele vai cair. Mas tem tantas pessoas no meio termo, e a maioria das pessoas estão nesse meio termo, que eu não tenho nem certeza de que se vai para lá, nem certeza que eu vou para cá. Como eu tenho ter certeza dessa salvação? E esse texto, meus irmãos, que nós lemos aqui em 1 João capítulo 5, versículo 13, o apóstolo João, ele nos diz, estas coisas eu vos escrevi, a fim de você saber, a fim de que você tenha certeza que você tem a vida eterna. Por isso, meus irmãos, como ter certeza? A certeza ela é essencial. Essa certeza da vida eterna é algo essencial. Quantos crentes ainda estão na paranoia? Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou? Você dá uma tropeçadinha aí, será que agora Jesus vai continuar me salvando? Será que Jesus não vai mais me salvar? Puxa vida, será que isso que eu fiz, será que eu pisei na bola com Deus? Será que Ele vai me querer? Quantos homens e mulheres ainda ficam se questionando, na dúvida? E isso começa a trazer doenças da alma. Essas incertezas, essas dúvidas, coisas que o diabo às vezes coloca em nossos corações, ou nós mesmos colocamos em nossos corações, que nos impede de fazer a obra de Deus. Por isso essa certeza ela é essencial. A certeza da salvação é algo essencial, é algo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite.
Meus irmãos, a salvação, antes de nós sabermos como se temos ou não certeza da salvação, eu preciso saber como que eu recebo essa salvação. Eu preciso entender o que é essa salvação, porque Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, o anjo apareceu para Maria, o anjo Gabriel, ele aparece e ele fala, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo do quê? Salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é que acha que Jesus salva do inferno? Levanta a mão. Jesus não salva do inferno. Jesus corta o mal pela raiz. Sabe o que leva a gente para o inferno? O pecado. Não adianta salvar do inferno se eu vou continuar pecando. Porque o que leva as pessoas ao inferno é o pecado. Por isso que Jesus, ele quer cortar o mal pela raiz. Jesus, ele quer salvar o seu povo dos seus pecados. Meus irmãos, foi para isso que Jesus veio, para nos salvar dos nossos pecados. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados, eles fazem essa separação e faz com que a ira de Deus, ela continue sobre nós. Meus irmãos, a salvação, ela é algo que vem de Deus, não é algo que vem de nós. Olha, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se nós, sendo bonzinhos, fôssemos para o céu, se eu e você fôssemos para o céu porque eu sou bonzinho, ou porque você é boazinha, ou porque você é bonzinho, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Se a minha salvação dependesse de eu ser bonzinho ou não, Jesus não precisava ter morrido na cruz. É isso que o apóstolo Paulo fala. Se a salvação, se a nossa justificação vem pelas obras, Cristo morreu em vão. Se a nossa salvação vem por aquilo que eu faço, Cristo morreu em vão. Mas a salvação não é por algo que eu faço, mas é por algo que Jesus fez na cruz do Calvário. A nossa salvação é algo que Jesus nos dá pela sua graça. É o que diz lá em Efésios capítulo 2, nos versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é presente de Deus, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fale, eu sou digno, eu sou merecedor de entrar nos céus, eu sou merecedor de herdar a salvação. Não, nós não somos merecedores. Meus irmãos, a salvação é pela fé. E quando a salvação é pela fé, a salvação é uma certeza. Sabe por quê? Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, a fé é o firme fundamento. Vamos lá todos abrir? Hebreus capítulo 1. Hebreus 11, 1, desculpa. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Meus irmãos, a fé ela é uma certeza. A fé é uma certeza. Ah, meus irmãos, quando a minha salvação ela é pela fé em Jesus Cristo, aí sim eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque quando eu acho que a minha salvação é pelas obras, eu fico na incerteza. Pelo simples motivo, meus irmãos, que a gente não consegue passar 15 minutos, 30 minutos, sem nos esquecermos de Deus. Pode olhar amanhã, quando menos você vê, você vai ver, puxa vida, esqueci de orar, esqueci de falar com Deus, estou longe de Deus. E quando nós caímos, aí nós temos a incerteza, será que eu vou ou não para o céu, porque eu errei? E a própria palavra de Deus diz aqui na carta de 1 João, que toda ela foi escrita para nós termos essa certeza da salvação. Quando nós achamos que a salvação é por algo que eu faço, então ela passa a ser uma incerteza. Porque nós ora agradamos a Deus, ora desagradamos a Deus. E não há uma pessoa, não há um justo sequer que possa dizer, eu não peco. Porque o próprio João, ele disse, aquele que não diz que não peca é mentiroso. E a verdade não está nele. Meus irmãos, a salvação, ela é pela fé. E quando a salvação é pela fé em Jesus Cristo, é uma certeza. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Ele é santo. Eu tenho certeza que Ele é poderoso para manter a sua palavra. Ele já deu provas disso. Ele já ressuscitou ao terceiro dia. Ele já fez milagres. E isso nos dá chão, isso nos dá um fundamento para nós podermos firmar a nossa fé. Esses fatos de que Jesus ressuscitou,
testificou de que Jesus ele foi levantado até os céus. Isso nos dá certeza, meus irmãos, de que nós podemos confiar em Jesus para a nossa salvação. E é nele que nós confiamos para a nossa salvação. Mas como receber essa salvação? Mesmo ela sendo pela fé, em João capítulo 1, versículo 12, que diz que a todos quantos o receberam, a Jesus Cristo, a quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, nós precisamos receber essa fé, nós precisamos acreditar em Jesus Cristo. E quando nós o recebemos, nós nos tornamos filhos de Deus. E pelo fato de nós nos tornarmos filhos de Deus, essa fé, ela transforma a nossa vida. Jesus, ele fala que essa fé nos dá um novo nascimento. E nós começamos a fazer novas coisas. E esta fé, meus irmãos, em Jesus, não nos nossos atos e nas nossas obras. Essa fé em Jesus, ela é suficiente para fazer com que nós herdemos a salvação. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Que Jesus, a fé em Cristo, ela é suficiente para nós sabermos de que Jesus, Ele pode nos salvar no último dia. Mas a pergunta que fica é, por que tantas vezes a gente fica com dúvida se a gente vai ou não para o céu? Mesmo a gente tendo tantos anos de igreja, mesmo a gente estando fazendo a obra de Deus, por que às vezes a gente fica com aquela dúvida, será que Deus está se agradando da minha vida? Será que quando chegar aquele dia, né, o dia que eu encontrar a Dona Morte com aquela foice, né, aquele capuz preto, né, ela falar, vem cá, né, pegar a foice dela, começar a falar tchau para você, hoje é seu dia, vim vos visitar. Será que nesse dia nós vamos encontrar a graça de Deus? Né? Eu costumo dizer, será que naquele dia que você se encontrar diante daquele elevador luminoso, que só tem um botão e uma seta verde para cima e uma seta vermelha para baixo, quando você apertar o botão, qual é a seta que vai acender? Será que você tem certeza que vai aparecer aquela setinha verde, sobe, ou desce? Será que temos essa certeza? Você tem essa certeza? Às vezes ficamos com dúvida, meus irmãos. E eu gostaria de dizer para você que essa dúvida ela é normal. Tanto que o próprio apóstolo João, ele diz, olha lá no capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículos 19 a 22. Eu gostaria que, se é que você entendeu o que é a salvação, se é que você entendeu verdadeiramente, se é que você recebeu a Jesus Cristo no seu coração, se é que você pediu para Ele te dar um novo nascimento, nós vamos ver hoje os testes, né, para saber se realmente somos salvos, que é a primeira carta ao João, ela diz isso, mas essa dúvida, João ele diz que ela é normal, e ele já nos diz o que fazer com ela. Olha lá, 1 João capítulo 3, do 19 ao 22, diz assim, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha o que diz no versículo 20, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ah, meus irmãos, a nossa dúvida, ela não é nada perante as promessas de Deus, e nós precisamos confiar de que as promessas de Deus são muito maiores do que as nossas dúvidas. Nós precisamos confiar de que o que Deus ele falou, Deus ele é poderoso para cumprir, muito mais do que a nossa dúvida, muito mais do que a nossa incerteza, a incerteza do nosso coração, porque o nosso coração, a palavra de Deus diz que ele é desesperadamente iníquo, desesperadamente que quer fazer as coisas erradas. Meus irmãos, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Mas ainda assim, a primeira carta de João, ela nos informa como nós temos certeza de que nós somos salvos. Ela nos dá alguns testes.
Como diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, diz: olha, prova se você está firme, faça essa prova se você está verdadeiramente aprovado. E eu gostaria de ver com os irmãos 4 testes que mostram, para nós termos essa certeza. Olha, só para você ter uma ideia, na primeira carta de João, por 40 vezes ele faz, olha, a palavra saber, a palavra certeza, ela existe. A palavra saber, ela passa por 40 vezes na primeira carta de João. E eu gostaria de ver o primeiro teste no capítulo 2, deixa aberta a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. O primeiro teste, meus irmãos, é o teste do senhorio de Jesus. Jesus é ou não o Senhor da sua vida? Ora, se Jesus ele é o Senhor da sua vida, então você pode ter certeza de que você é salvo. O que é ele ser Senhor? Ora, o Senhor manda e o servo obedece. O Senhor manda, o servo obedece. Por isso que aqui João ele vai falar que não existe senhorio de Jesus se não existem mandamentos. Ora, se eu vivo uma vida sem mandamentos, se eu vivo uma vida desregrada, se eu não obedeço aos mandamentos de Deus, eu vou viver na incerteza. Se eu não vivo vivendo os mandamentos de Deus, a minha vida, essa incerteza, ela vai a cada dia inundar o meu coração. Se eu não posso dizer Senhor, se eu não posso chegar para Jesus e dizer Senhor, literalmente o que diz a palavra Senhor, porque Ele é Senhor e nós somos servos, e é isso que significa, quando eu trato alguém como Senhor, eu estou dizendo, eu estou aqui para lhe obedecer, eu tenho o Senhor como maior do que eu. E nós não podemos dizer Senhor se nós não obedecemos os mandamentos de Deus. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando vocês fazerem? Quantos de nós chamamos Senhor e não fazemos aquilo que é a vontade de Jesus Cristo? 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ah, meus irmãos, talvez você esteja dizendo, peraí pastor, então existe uma contradição, porque você está dizendo que para eu ser salvo eu tenho que cumprir os mandamentos. O senhor falou que era só ter fé em Jesus. Não, eu não disse isso. O que eu disse, meus irmãos, é que os pecadores, eles não são salvos por guardar os mandamentos, mas a salvação, ela coloca em nós um desejo de agradar aquele que nos salvou. Nós não somos salvos por guardar os mandamentos de Deus, mas esta salvação, a marca do verdadeiro crente, e os crentes eles têm essa marca de agradar ao seu Senhor. Essa marca está na sua vida? Você tem obedecido aos mandamentos de Deus? Este é o primeiro teste, o teste do senhorio de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, se temos tido dúvida na nossa salvação, talvez este seja um dos motivos. Talvez não tenhamos guardado os mandamentos de Deus, talvez não tenhamos tido uma vida nos preocupando em agradar a Deus. Nós precisamos ter uma vida onde temos o compromisso de agradar aquele que nos salvou, porque isso nos vai dar a certeza de que nós somos salvos. O segundo teste, o primeiro teste então, o teste do senhorio de Jesus. O segundo teste, no capítulo 3, versículo 24, capítulo 3, versículo 24, diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós,
pelo Espírito que nos deu. Como que nós sabemos que Ele está em nós? Pelo seu Espírito. Olha uma outra parte das Escrituras em Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, quando o Espírito, meus irmãos, Ele está dentro de nós, Ele testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Mas como que, pastor, mas eu não tenho essa certeza. Ora, por isso mesmo que a palavra de Deus diz para nós nos enchermos no Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, nós precisamos nos encher do Espírito de Deus. Clamar sobre as nossas vidas o Espírito Santo de Deus a cada momento. O Espírito Santo dentro de nós, meus irmãos, Ele nos dá essa certeza, Ele testifica de que nós somos filhos de Deus. Quantos têm dúvida da sua salvação, porque não têm tido essa experiência de clamar sobre as suas vidas o Espírito Santo de Deus? Quantos de nós nos esquecemos do Espírito Santo de Deus? Meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Isso é uma promessa. Não existe salvação sem o selo do Espírito Santo de Deus. Não existe salvação das nossas almas se não formos cheios do Espírito Santo de Deus. Não podemos ter a certeza da salvação se não nos enchermos, de fazer com que Deus Ele venha encher as nossas vidas através do seu Santo Espírito. Porque é Ele que nos enche, Ele que intercede por nós, é Ele que nos dá esta certeza. Por isso que o Espírito Ele é importante, para que nós venhamos a ter esta certeza. Você tem o Espírito Santo de Deus? Você já clamou a Jesus Cristo? Ora, se você clamou a Jesus Cristo para te dar um novo nascimento, a palavra de Deus nos diz que Ele nos dá o selo do Espírito. Ele sela conosco o Espírito, mas isso não quer dizer que você já esteja cheio do Espírito. O selo é dessa finurinha aqui, e nós somos um pouco maiores. Precisamos mais de Deus, precisamos mais de Deus, buscar mais ao Senhor. Quanto mais nós buscarmos nos encher do Espírito Santo de Deus, mais nós vamos ter a certeza de que Deus está conosco e de que somos dele, e Ele nos dá a sua salvação. O terceiro teste que a primeira carta de João nos dá é o teste da comunhão. Teste da comunhão. Veja no capítulo 3, versículo 14. Voltando em 1 João capítulo 3, versículo 14. Diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, não permanece na morte. Veja também no capítulo 4, um pouquinho mais para frente, capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse é o terceiro teste, o teste da comunhão. Será que eu amo os meus irmãos? Será que eu tenho amado aquele que está ao meu lado? O que é isso importante, meus irmãos? O que tem a ver o amor do meu irmão com a minha salvação? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque se a salvação é algo eterno, e se eu vou estar lá em cima, e se o meu irmão vai estar lá em cima também, quer dizer que eu vou estar do lado dele por muito tempo. Por muito mais tempo do que poderíamos estar aqui. Por muito mais tempo do que algumas horas no culto dominical. Nós precisamos amar as pessoas. E amar as pessoas não significa amar aos bonzinhos. Jesus não está falando, ame aquele que te dá sorriso, ame aquele que te dá um presente, ame aquele que é bonito, que é rico, porque isso daí é fácil amar. Mas Jesus ele diz, ame os seus inimigos. Ame aquele que te dá um tapa na cara. Ame aquele que pisa em cima de você. A esse nós devemos amar. Porque aos outros não tem recompensa nenhuma em amar. Mas aos outros, a esses que nos ferem, a esse nós devemos amar. E se nós os amamos, e se o nosso amor
tem sido tão grande a ponto de nós conseguirmos amarmos essas pessoas, mesmo que elas estejam sendo contra nós, então o verdadeiro amor está em nós. Sabe por quê? Porque esse é o amor de Deus por nós. Porque nós magoamos a Deus em primeiro lugar. Os nossos pecados, em primeiro lugar, magoaram a Deus. Mas ainda assim Ele nos amou. E meus irmãos, a palavra de Deus diz que Ele nos amou tanto a ponto de Ele nos dar o seu único Filho. O amor dEle é algo que nós não podemos medir. Por isso, nós precisamos, meus irmãos, se nós chamamos a Deus por Pai, se eu chamo a Deus por Pai e você também chama a Deus por Pai, isso significa que nós somos irmãos. Eu e você somos irmãos. Nós precisamos nos amar, amar uns aos outros. Este é o terceiro teste de que nós somos filhos de Deus e que a verdade está em nós. E por último, meus irmãos, é o teste do relacionamento com Jesus. Capítulo 5, versículos 11 a 13. Nós lemos um pouquinho antes no versículo 13, mas veja o que diz 1 João 5, a partir do versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A vida está no Filho. A salvação está no Filho. Olha, se eu quero ter certeza da salvação, eu preciso estar onde o Filho de Deus está. Eu preciso saber o que o Filho de Deus sabe. Eu preciso viver como o Filho de Deus vive. Porque se a vida está nele, se eu viver como ele, então a vida também estará comigo. A vida também estará com você. Tem muitos crentes, eles querem ir para o céu, amém? Mas nem todos os crentes querem encontrar Deus quando chegarem lá. Eu tenho certeza, quando você fala que quer ir para o céu, eu tenho certeza que você quer, né? Ruas de ouro, aquela glória do Senhor, anjos cantando, aquele lugar maravilhoso que os profetas descrevem, que olho jamais nenhum viu, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que o profeta João, ele mostra para nós em Apocalipse. Mas quantos de nós estamos preparados para encontrar com Deus quando chegarmos lá? Eu vou falar, Senhor, daqui a pouco a gente... Meus irmãos, nós precisamos ter essa comunhão com Jesus. Eu gosto muito de uma música dos Arautos do Rei, que diz que o céu é onde Jesus está. Né? O céu é ali, e onde Jesus estiver, o céu será ali. Ah, meus irmãos, nós precisamos crer que a vida ela está no Filho de Deus. Se eu quero ter certeza que eu tenho a vida eterna, se eu quero ter certeza que eu tenho a salvação, eu preciso estar onde o Filho de Deus está. Eu preciso trabalhar onde eu vejo Deus trabalhando. Eu preciso agir onde eu vejo Deus agindo. Eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja. Eu preciso fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Aí sim eu estarei com Ele, e Ele estará comigo. Existe uma diferença entre crer e estar crendo. Aqui Jesus ele fala, né, esse verbo aqui, é que aqui no português a gente não consegue entender, mas quando o verbo que está no grego aqui é o verbo contínuo, ou seja, aquele que está crendo no Filho, né, no versículo 10, aquele que está crendo no Filho de Deus tem em si o testemunho. Meus irmãos, é importante que nós não apenas creiamos, é importante, meus irmãos, que a salvação nossa não seja algo que, como se eu tenho certeza da salvação, pastor, 20 anos atrás eu levantei a mão e fiz uma oração. Meus irmãos, a salvação nossa não pode se resumir a isso. A nossa salvação, ela se consiste em continuar crendo em Deus. Hoje de manhã nós vimos lá no profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz... Olha, vamos ler esse versículo, eu gostaria de compartilhar com toda a igreja. A necessidade que nós temos de conhecer a Deus, meus irmãos. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
como a alva, a sua vinda é certa. Ah, meus irmãos, Deus ele vai vir. Assim como o dia ele raia, assim como eu tenho certeza que a noite está caindo agora e amanhã o sol vai nascer de novo, eu tenho certeza que ele vai voltar. E se nós queremos nos encontrar com ele, a palavra de Deus nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que a nossa salvação não seja algo apenas que ficou no passado. A nossa salvação não pode ser algo, uma oração que eu fiz há anos atrás, mas tem que ser algo que eu também faço hoje. Eu busco, eu continuando buscando ao Senhor, eu continuando buscando em conhecer ao Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, e quando nós fazemos isso, essa certeza da salvação, ela nos enche. E meus irmãos, quando essa certeza da salvação, ela nos enche de tal maneira que isso não consegue ficar dentro de nós. É muito só para o nosso corpo, por maior que você seja, por mais grandão que você seja. Isso não fica dentro de nós, nós queremos compartilhar isso também. E talvez nós não tenhamos compartilhado essa tão grande salvação de Jesus, porque isso ainda não está transbordando dentro de nós. Falta ainda nós buscarmos ao Senhor, buscar conhecer a Deus, conhecer e continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor. Ah, meus irmãos, a vinda de Jesus ela é certa. Por que viver na incerteza? Lembra que eu falei para vocês que no mundo existem mais de 6 bilhões de pessoas? Alguns temos certeza que são de Jesus, podemos perceber isso pelos seus frutos. Alguns vemos que parecem que estão indo para o outro lado. Mas quantas pessoas ficam no meio? E nas igrejas, mesmo nas igrejas, dentro das igrejas, quantas pessoas gostam de viver perigosamente? Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu sei que ele virá logo, eu posso dizer isso para você. E eu quero que ele venha logo. Mas eu quero que cada um de nós estejamos preparados para a sua vinda. Cada um de nós estejamos buscando, prosseguindo em conhecer ao Senhor. Será que de todos esses testes que eu passei aqui com vocês, será que você seria aprovado? Talvez você teve o teste aqui. Qual é a nota que você tirou? De todos esses testes do senhorio de Jesus. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, qual é a sua nota para o seu senhorio, se Jesus é Senhor da sua vida? Talvez você esteja falando, bom pastor, mentir eu não minto, eu nunca matei ninguém, não fumo, não bebo, dou meu dízimo, às vezes dou uma escorregadinha aqui em um outro mandamento. Tá bom, vai pastor, nota 8. Tá bom, né, irmãos? É o teste do Espírito, buscar se encher do Espírito. Ah, pastor, eu leio a Bíblia, procuro ler a Bíblia, às vezes esqueço. Às vezes eu só lembro da Bíblia na hora de ir para a igreja. Está meio empoeirada, eu passo um paninho, lustramóvel nela. Às vezes oração, às vezes eu esqueço. Mas pastor, sempre antes de almoçar e de jantar, eu sempre oro. Nota 6 na oração e buscar se encher do Espírito. Vai, pastor. Eu já tirei um 8, tirei um 6 agora. Por enquanto a média está 7, Teste da comunhão dos irmãos. Ah, pastor, esse aqui eu sou bem. Amo quase todos os irmãos. Olha, amo meu pastor, amo aqueles irmãos. Tem um ou dois irmãos que eu ainda preciso amar mais, pastor. Nota 9 para mim nesse quesito. Então estava lá 9, mais 8, mais 7, vai fazendo a média. Aí a gente vai vendo, teste de relacionamento com Jesus. Ah, pastor, preciso melhorar aqui. Bom, eu estou na nota 7, pastor. Nota 6. Meus irmãos, só temos certeza se formos nota 10. Eu quero dizer isso para você, que a certeza ela só vem para aquele que se entrega totalmente a Jesus. Que a certeza somente tem aquele que é usado por Deus e percebe isso. Sabe por quê? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, esse Espírito ele testifica dentro de nós que nós somos filhos e filhas de Deus. E quantos de nós temos vivido nessa incerteza porque temos vivido uma vida mediana, para não dizer uma vida medíocre? Sabe o que significa a palavra medíocre? É que é mediano, não é nem 0, nem 100. É mediano.
É isso que a palavra medíocre significa. E quantos crentes têm vivido uma vida cristã medíocre? Não é isso que Deus ele quer de nós, meus irmãos. Deus não quer de nós uma vida medíocre. Enquanto vivermos essa vida medíocre, vamos ter dentro de nós esse sentimento de incerteza, esse sentimento de achar que estamos longe de Deus e não saber se temos o perdão de Deus, de termos essas dúvidas. Mas eu quero dizer que as promessas de Deus, elas são maiores para nós. E Deus ele tem promessas para mim e para você, de uma vida em abundância, de uma vida de certeza. E para isso Deus ele requer algo de nós. Deus ele requer o nosso arrependimento. Deus ele requer que a cada dia nós nos venhamos a nos ajoelhar diante da cruz do Calvário e dizer: Jesus, eu quero fazer a tua vontade. É isso que Deus ele requer de mim e de você. E é esse desafio que eu quero colocar para cada um de nós nessa noite. Eu tenho certeza que nenhum de nós ainda teríamos nota 10. E tenho certeza que quando você tiver nota 10, vai ser o teu grande dia. Deus vai te arrebatar, assim como Deus fez com Elias, com Noé. Mas eu tenho certeza que o importante de cada um de nós, meus irmãos, é nós estarmos querendo a cada dia agradar o nosso Senhor. É isso que nós temos que fazer, e é isso que Deus ele nos diz em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Tenho certeza que um dia ele virá para nos levar. E meus irmãos, nesse dia nós podemos ter a certeza de que nós demos o nosso melhor, de que nós fizemos o nosso melhor para estarmos diante de Deus, imaculados, sem culpa, irrepreensíveis. Que é isso que o apóstolo Paulo nos diz, que nós devemos estar no dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos a cada dia viver esse desafio de buscar ao Senhor e dar o nosso melhor e poder ser aprovado por Deus na sua vinda. Amém?